Muito bem. Nossos hinos, ele transmite vida, preparo espiritual, ânimo. Muita gente ao ouvir o hino sara, porque a tristeza é uma doença. O desânimo é uma doença, a falta de fé é uma doença terrível. E os hinos vai afastando toda essa impureza aí que é das trevas. Aquilo fica impregnado na pessoa. Na vida do Filho de Deus, tristeza não tem lugar, desânimo não tem lugar. Então, os hinos traz ânimo, traz boa disposição. Tem um ditado que diz: quem canta seus mal espanta. Porém, cantar coisas boas. Porque tem canto que corrompe. As músicas profanas, elas não são de Deus. Eróticas, cheias de carnalidade. Deus não se compraz nesse tipo de música. E nem inspira. Porque há dois reinos. Que nós vamos meditar aqui. Pela mensagem. É que o primeiro assunto aqui está falando dos falsos profetas. Mas como na igreja apostólica tem falsos profetas? Amados, internautas e povo apostólico, irmãos e irmãs, não tem. A nossa igreja teve a Santa Vó Rosa como profetisa por 16 anos na terra, à frente da igreja. E ela combateu a falsidade. Toda heresia, toda hipocrisia, todo mundanismo. E ainda implantou uma disciplina, por ordem de Jesus, sensata, purificadora, moralizadora. Profeta do reino do céu é assim: Deus não gosta de homem imoral, nem de mulher imoral. Não gosta de criatura, seja homem ou mulher, mentiroso, falso, fingido. Cheio do prazer da imundície, da malícia, da lascívia. Então esse reino aí que é dos falsos profetas. Mas aonde estão os falsos profetas? Aqueles que estão fora da doutrina verdadeira de Cristo e pega. Ele está profetizando uma doutrina mentirosa. Concorda com o luxo, com a vaidade. Aí é a falsidade. É verdade que alguns até ficam ouvindo no ar aí, fica meio contrariado, mas é isso. Falsidade é a parte, porque Deus não criou falsidade. E aqui está falando os falsos profetas. Porque no tempo de Jesus tinha, nos profetas do passado, tinha ao lado, à esquerda. E nos dias atuais tem. Então precisamos tomar cuidado para não dar ouvido e não seguir esses falsos profetas. Que deixa a pessoa sem doutrina verdadeira, sem santificação e fica enganando. Sem santificação, sem moralização dos costumes, não há salvação. E o falso profeta não prega e não vive isso. E não é só o falso profeta que está nessa, os que seguem o falso profeta. Os que acompanham, que contribuem para eles. Será que eu estou falando demais? Não, eu estou falando a medida certa. Depois da Santa Vó Rosa, continuou o profeta Irmão Aldo, ele foi ungido por Deus. 44 anos de moral, de purificação da igreja, ao ponto de deixar uma igreja preparada que hoje segue o caminho da verdade. Através de um conselho justo, que libera-nos, que cuida muito bem de nós, que evoluiu. Porque o profeta abençoa eles e nós todos. E nós temos moral, temos doutrina genuína, da fonte.
Irmãos, é um povo honrado. Aquele que segue Cristo não andará em trevas. E não se une a crenças diferentes. Não vai lá. Não valoriza, não. Porque na casa de Deus não há impureza. No céu não tem impureza. Onde há vício, mau costume, tem que haver arrependimento, conversão. Eu aproveito, quem estiver me ouvindo ainda pela internet, que largue dos caprichos desse mundo mesquinho. Precisa largar do vício. O falso profeta, ele tem vício também. E o vício que ele tem é de ensinar a mentira. Por isso que tem falso profeta, e Jesus repudiou. E aqui quem está falando é mensagem do apóstolo São Pedro. Não é o pastor José Ioleto que está inventando. Isso aqui foi o primeiro primaz glorioso, o apóstolo São Pedro, que deixou como base, como fundamento. Eu vou ler. Os falsos profetas. O amado apóstolo São Pedro ensina que os falsos profetas são como os falsos instruidores que introduzem encobertamente heresias e perdição. E com isso eles negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eles vão colher isso. Os falsos não vivem em espírito, mas existem e estão em função segundo a carne, pois andam em concupiscência de imundícia. E comparado com animais irracionais, seguem a natureza do mal. Isto é, eles querem amoldar seus costumes aos seus deleites cotidiano, quer dizer, diário. E assim não cessam de pecar, engodando as almas inconstante. E com isso blasfemando do que não entendem, que combate o justo, combate a verdade, combate a moral, a ética, a honra, porque são ignorantes e não têm a mente de Cristo. Se tivesse, não era falso, era verdadeiro. Mas como não é verdadeiro, tem que deixar de ser falso para ser verdadeiro. Assim disse o amado e santo apóstolo São Pedro, afirmando ele que estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente os se reserva. Por quê? Falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Veja que atrapalham. Pois os falsos profetas, eles se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus, na sinceridade de seu coração, a fim de que não cheguem nunca à perdição. Pois bem, amados, como ensinamos em nossa igreja apostólica, todos os fiéis filhos de Deus, para serem abençoados, devem crer no Pai, no Filho,
no Espírito Santo de Deus, também na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o outro consolador da promessa de Jesus, no seu sucessor, santo profeta irmão Aldo, e em todos os santos, crendo assim em Espírito e verdade. Pois que assim sendo, devem crer nos santos, que são igual aos anjos de Deus, os quais são os santos em espírito, almas vivificadas. Ora, crer no santo é muito agradável a Deus, porque Ele quer que todos sejam santos como Ele é santo. Recomendação dele. Agora, crer nos ídolos. Alguns creem em ídolos, coisa feita por mão humana. Isso aí é maldito, é pecado. Adorar e reverenciar e amar imagem feita por mãos de homens, seja de barro, de cobre ou de material que queira, que o homem forja, faz para vender, explorar. Aquilo é uma astúcia do maligno. E os falsos ficam diante daquilo lá que é morto, adorando coisa morta, barro, metal. Os ídolos não falam, não enxergam, não se defendem nem a eles. Qual o proveito que alguém pode tirar de um ídolo morto, inerte, inválido? Mas há alguém que fica ali preso, na idolátria. E alguns que comercializam. Eis porque nesta igreja apostólica não usamos imagens, nem mesmo de nosso Senhor Jesus, nem de Maria Santíssima, nem da Santa Vó Rosa, e nem do Santo Irmão Aldo. Ninguém vê uma imagem deles aqui e alguém aos pés dessa imagem adorando. Nós adoramos todos juntos de maneira espiritual, na pessoa deles, e eles estão sobre nós. Não diz a doutrina que o Espírito de Deus habita em vós? Os santificados, os anjos também habitam. Nós não usamos essas coisas porque, segundo a santa doutrina, a fé tem que ser despertada na pessoa espiritual do santo e não no ídolo. A sua confiança, amigo, tem que estar diretamente na pessoa espiritual e divina e poderosa dos santos, os quais estão no céu, porque herdar o galardão de servir os santos serve a Deus. Nós também aqui na terra estamos servindo, como povo santo. Como se dá então no caso da Santa Vó Rosa, por exemplo, o caso do Santo Irmão Aldo, que faz tantos milagres, que conquistou tantas almas e tem felizes, vivificada ao lado deles, pois que eles vêm aqui à terra para guardar o seu povo diariamente, a todo momento. E ninguém então não está adorando ídolos apostólicos, não. Nem figura que não possui poder nem virtude. Todo aquele que depende de uma figura para crer num santo e fazer-lhe suas preces diante daquela imundície, este ainda não possui o verdadeiro entendimento. Precisa aprender, deixar disso, trocar de maneira de crer, e aqui nós ensinamos como. Vem para cá. Destes a fé, neste caso, é materializada. A pessoa está presa às coisas terrenas, sim. Amuletos, coisas supérfluas. E nesse caso depende de provas materiais para afirmar-se. Geralmente quem crê no ídolo facilmente é levado a crer no erro. Já é um erro em prática. E com isso passa a praticar o pecado. Deus se aborrece
como Acabe e Jezabel, que adorava o Baal, um ídolo sidônio. E a mãe de Baal, a Sera, o ídolo poste, que eles adoravam. Uma vez que o ídolo está em toda parte, até mesmo onde predomina a vaidade, a luxúria e o pecado. Pois que é ali que eles comercializam, é ali que eles enganam. A idolatria pode afastar o homem de Deus. Pode deixá-lo, o homem ou a mulher, nas trevas, sem entendimento da vontade e ordens divinas. Amados, por isso que o profeta Baruque, ao seu tempo, disse ele que o homem justo que não tem ídolo vale mais do que eles. Porque nesse caso estará longe de opróbios, isto é, estará longe de erros. Quando fizeram o bezerro de ouro, precisava daquele bezerro feito por mão para colocar na frente como guia deles, um bezerro de ouro que construíram. Depois de ver tanto milagre, se entregaram à ignorância, assim que o profeta falso faz. Se entrega à devassidão, à maldade, pratica o pecado. Não é verdadeiro no dizer da palavra de Deus, todo aquele que estiver a serviço do mundo, sem observar as leis de Deus, não são verdadeiros. Os ensinos sem fundamento na verdade do Evangelho de Cristo, pois que a religião é a ciência que trata do Espírito, que ensina como o homem deve fazer para religar-se a Deus e como permanecer no seu reino para chegar a ter santidade e um dia assim possa ir morar na glória celeste como um santo, uma santa. Porém, os que se afastam da verdade, da justiça divina, não podem ser aprovados pelo nosso Pai, que é o Deus vivo. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do rei e profeta Davi, o Deus da Virgem Maria, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, é este o nosso Deus. E de quem quer um Deus verdadeiro, não pode ter outro Deus além deste. Lembre-se que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, na ignorância, faltando conhecimento, está precisando muito da graça de Deus. Querendo então a vida, a saúde, mas se for buscar luz e vida, aonde no dizer de São Pedro, são fontes sem água, é claro, por certo continuará sedento e nas trevas, e com falta de sabedoria e de entendimento. Pela ausência do Espírito Santo, não tendo consigo. Mas aquele que abrir o seu coração, buscar luz e vida, como fazemos, naquele que são santos de Deus, por exemplo, a Santa Vó Rosa, Todo-Poderosa, o Santo Irmão Aldo, que manifesta a glória de Deus em nós, todos nós recebemos, e a pessoa que fizer receberão entendimento para compreender toda a verdade. Foi Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E nós afirmamos que a Igreja Apostólica ela é a luz do mundo, pois ela permanece na verdade e na justiça de Cristo, como os irmãos cantou aí o último hino. E assim podem caminhar por Cristo, pelo Consolador e pelo Santo Profeta Irmão Aldo e pela
mesma doutrina do Evangelho do Reino do Céu, todos aqueles que buscarem a Deus nesta situação. E acerca dos verdadeiros filhos de Deus está escrito, disse Jesus: vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vejam aí. Por isso dizemos, como o apóstolo São Pedro, a todos os que estão dispersos, estamos convidando estes ao arrependimento. Como Jesus disse: arrependei-vos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para vossas almas. A palavra que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pecado é dívida, é erro. Assim vêm os tempos do refrigério, da paz, pela presença do Senhor. E Deus, o nosso Pai Celestial, disse através do profeta Ezequiel ao seu tempo. Através desse profeta ele disse, mandou ele ensinar: convertei-vos e retirai-vos dos vossos ídolos, e afastai os vossos rostos de todas as vossas contaminações. Dê as costas para isso, e a frente para Deus. Quando muitos dão a frente para o ídolo e as costas para Deus, aí está o erro. Então entenda, estimado irmão, que o nosso Pai quer vê-lo santificado e preparado para o céu. O céu é o lugar destes. Então tenha fé e confie. Se entregue, pois, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, santos enviados por Deus para realizarem esta obra, e não perca esta oportunidade de salvação e de depois poder habitar seguramente no reino de Deus, tendo em sua alma gozo, paz e felicidade. É o que nós temos, e a graça santificadora do Espírito Consolador e de seu sucessor, nosso querido profeta irmão Aldo. Esta graça seja consigo, amados, para adquirir a natureza divina e ser a semelhança do Espírito de Cristo. E assim viva para todos sempre. Amém. Mas terminou? Não. Vamos ver aqui quais as características dos falsos, suas qualidades, suas ações. Eis a palavra do Divino Mestre: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, lá por dentro, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? É claro que não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. E não se pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore, aqui é em relação às pessoas, toda pessoa que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Olha um falso profeta sendo lançado no fogo. Porque ele afirmou, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, o qual está no céu.
E no dia do juízo final ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos espírito mau? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí está o engano, eles fizeram pelo poder do mal, pelo poder das trevas, do sedutor. E então Jesus dirá a eles abertamente. Jesus dá a resposta para ele: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Ele não quer com ele: vós que praticais a iniquidade. E continuou Jesus dizendo que compara aqueles que ouvem e praticam os seus ensinamentos à semelhança de uma casa construída sobre a rocha, a qual resiste qualquer tempestade. E aqueles que não lhe dão ouvido são teimosos, desobedientes. Ele comparou a uma casa construída sobre a areia movediça, a qual não resiste o mínimo temporal, a mínima luta, que por falta de firmeza em seus alicerces vem a grande ruína. Ela desmorona. Cristo mostrou claramente que os falsos profetas, quando eles se apresentam e se introduzem no meio dos bons, são muito parecidos com os verdadeiros. Tem paletó, tem gravata, tem bicaria, palavra bonita. Mas logo, como sedutores, produzem maus frutos, que são os frutos dos seus apetites carnais, do seu gênio mau, do coração impuro, da falta de temor a Deus, pois lhe falta a caridade, a santidade. E logo os falsos mostram logo a sua grosseria, pela falta de mansidão, falta de bondade, de humildade e de longanimidade. Dessa forma, revela-se também pela pregação de doutrinas diferentes. Não é igual a nossa, não, é muito diferente. E assim contrariam a verdade. E também pela mentira encobre o pecado de si mesmo e dos outros também que os acompanham. Fazem isso para atraírem após si os homens pelas suas paixões. Muitas vezes fazem até cura. Nós não negamos isso, eles fazem, mas pelo poder do mal. Expulsa mau espírito, que são do rebanho deles mesmo, eles se afastam um pouco, mas estão juntos. Acabam falando bonito aos ouvidos, mas não edifica ninguém. Ali ninguém se firma. É a casa construída na areia. Quando vem a verdade, a mentira foge. O Divino Mestre ensinou, portanto, que não são os milagres que caracterizam ainda o falso profeta. Mas o que caracteriza bem são os frutos maus. Evidentemente, o que condena os falsos é, pois, a iniquidade deles, a prática da injustiça que condena eles, a começar pelo engano e pela mentira que eles fundamentam dentro de si. A doutrina escrita pelos profetas do passado e pelos santos apóstolos diz que o profeta ou qualquer outro homem que faz milagre, mas indica outro caminho ou outra direção, a qual não é aprovada por Deus, este é considerado falso e vive para afastar os fiéis da verdade. Agora, que o ídolo não faça milagre está certo, todo mundo sabe disso, porque não tem vida nem força alguma. Agora, porém, dizer que os santos, nosso em espírito, que eles ficam inertes, como alguns nos injuriam, eles dizem que os santos estão dormindo no pó da terra, é mentira.
que eles não têm poder, é mentira, isso é um erro. Isso é uma incredulidade, o que é assim, muito grande. Aí está caracterizado, o engano de acordo com o mundo e seus interesses, pois assim negam os seus próprios princípios, porque vivem de modo diferente. Neste santo caminho que estamos, caminho de Jesus, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, neste caminho pregamos o Evangelho do Reino do Céu cristalino, e sobre a inspiração do Espírito Consolador, como estou fazendo. E eu faço com toda sinceridade, os nossos pregadores usam assim, fazem com sinceridade e honestidade, e de modo que os fiéis recebem mesmo o entendimento, se santificam, se purificam, pois recebem as virtudes do Espírito Santo, do Pai. Isto para poderem trilhar as veredas da justiça, é preciso, é necessário. E assim vão se santificando cada vez mais. Todos os fiéis nessa igreja apostólica, então obediente, perseverante na fé e na disciplina, caminham sim, seguramente para os céus. E no céu serão santos, serão semelhantes aos demais, participantes da glória do poder de Deus. Amém. Quem me ouviu de perto, me ouviu de perto. Quem me ouviu de longe, eu agradeço a sua atenção e desejo a sua salvação. Mas não fique no lugar errado, porque ali não passa o Espírito de Deus de maneira nenhuma. É querer costurar com a linha fora da agulha, ninguém consegue. Para costurar com a agulha, a linha tem que passar dentro daquela abertura. E ainda se tiver nó, não passa. E o pecador é cheio de nó, não passa ali não, tem que tirar os nó. Tem que estar alinhado. Tem que ter retidão. Agora, como viver na podridão aí sem vestuário, mostrando todo o corpo, expondo, cheio de tatuagem, de imundície? Isso aborrece a Deus. Deus não gosta de iniquidade. Deus não gosta de crenças de vaidade, de luxúria. Nós não usamos luxo. Nós somos um povo decente e exigente, porque Deus é exigente. No reino dele não pisa quem não tiver preparado. E ainda é lançado nas trevas, aí que é o pior. Deus tem um lugar para castigar aqueles que não merecem, e lá tem o assolador para ser o Deus deles. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Guarde no seu coração, amados. Internautas também. Eu agradeço a todos e faço esse convite para que se una conosco, entregando-se a Jesus, a Santa Vó Rosa e acompanhando o nosso trabalho. Não percam. Vamos todos agora em pé, eu convido a igreja para se colocar em pé por gentileza. E nós vamos cantar do Inário o corinho número 81, Glória e Louvor. Eu peço aí para tirar no coral.
Os irmãos aprenderam a orar. Deus não gosta de oração injusta, de compromisso com quem não está santificado. Mas os irmãos estão preparados. E a sua oração é ouvida. A oração de um justo tem muito valor. E nós devemos pedir aquilo que é bom. Peçam agora tudo que é bom para si. O homem bom tem tudo e nunca perderá a alma. Seja uma mulher boa, seja um homem bom. Peça as qualidades de Deus em seu viver. E os anjos na sua companhia, porque é preciso. Façam assim. Santo Deus e Pai, eu também oro. Agora nós vamos cantar mais um corinho. É o 173. Agradecemos de todo o coração. Esse é os atos do santo. Antes de orar, para terminar a reunião, eu quero agradecer a sua atenção, a sua colaboração. Agradeço em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Primaz, de Jesus, e em nome do nosso Deus a quem pertencemos. Sejam muito abençoados mesmo, irmão, porque assim fica mais fácil vencer as lutas de cada dia. Não duvidem, não vacilem, mas a doutrina é verdadeira, é luz. Então permaneça na luz. Guarde bem no seu coração os ensinos desta igreja. A palavra da Santa Vó Rosa é vida. O conselho dela é um elo que nos ata, que nos liga, porque é o amor de Deus nela e em nós. Faz um elo de união, uma comunhão de espírito, uma unificação
Como Jesus disse, e é verdade, formamos um só Espírito, um só corpo e temos um só Deus. Uma só fé, um só batismo. Estamos todos juntos. E Jesus é o cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo. Amém. Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, chegou o momento de encerrar esta reunião. Com muito louvores nós retribuímos as tuas graças, pois nos tem concedido virtudes preciosas, que dá ânimo, que dá fé, que dá coragem, que dá pureza para tuas filhas, para teus filhos, enfrentarem neste mundo as calúnias, as injúrias, aquele que nos maldizem porque não entende a verdade. Nós não o condenamos, mas chamamos mesmo ao arrependimento. Queremos que eles venham para nós e sejam como nós. Perdoa aqueles que se arrependeram, Santa Avó, que ouviram, prestaram atenção e agora se entregam de coração à Senhora. A Senhora receberá de braços abertos e estará ao lado deles, para guiar os seus passos, quer esteja onde estiver, como faz com os ouvintes do programa Hora Milagrosa, fará com os internautas também. Eu preguei o amor, Santa Avó, este amor fique no coração deles. E tudo aquilo que não é bom possa ser afastado através do seu poder para que eles vençam. E estes seus filhos que já estão seguros permaneçam, porque já foram lapidados, estão preparados, mas se alimentam pela graça do Espírito Santo, por isso que estão vencendo e vencerão. Eu agradeço as bênçãos que cada um tem recebido de grande porte e de grande valor. E oro pelos enfermos agora, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, maternidade. E algum deles coloca o nome aqui na caixinha de oração, outros por outros motivos. Mas eu apresento todos à Senhora, e a Senhora conhece a todos, tem onisciência, onipresença, onipotência, para atender a todos ao mesmo momento. Que a graça dos céus seja sobre eles também, seja sobre os ouvintes da Hora Milagrosa, onde estiverem, aos internautas, da onde estiverem agora em reverência. Abençoa seus negócios, seus trabalhos, seu dia a dia. Santa Avó, agora nós te agradecemos, porque não há como pagar esse favor tão grande, esse carinho que tem por nós, com a Virgem Maria e o irmão Aldo. Ainda oro para abençoar as peças de roupa, fotografia e documentos que são apresentados, por muitas vezes na mão de teus filhos, nesta hora de oração. Agradeço porque preparado eles pediram coisas boas e vão levar consigo. Pois que aquilo que é bom é preservado. E fica na alma como um marco sagrado. Santa Avó dá amor a todos. Que saibam amar, que saibam perdoar aqueles que não nos entendem. Abençoa o seu lar, seus pertences, suas vestes, seus alimentos, suas águas. Tudo aquilo que eles usam, avó, que Deus nos concedeu para o bem, sejam abençoados. Amados, em todo o seu viver, sejam abençoados. Sejam benditos ao entrar, ao sair, ao trabalhar, ao fazer as suas obrigações. Sejam abençoados em tudo, amados. Eu rogo a Santa Avó que assim vos abençoe. Com o nosso querido irmão Aldo e a Virgem Maria, em nome de Jesus e de Deus o Pai e do Divino Espírito Santo. E assim já estão abençoados e poderão ser levados agora para o retorno do lar, guardado por santos e anjos, em seu caminhar e lá no seu repousar, para que tenham boa noite de repouso e um bom fim de semana. Amém. Um abraço a todos, foi um prazer muito grande e que a Santa Avó acompanhe a todos. Um abraço.